amados irmãos, estamos no estudo do livro de Daniel e nesta manhã nós queremos compartilhar com os irmãos a respeito do tema de Daniel, coragem para ser diferente. E eu quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 1 até o 8. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a situou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seus Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse, orei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciências, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fosseis ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração que cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs a de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja a Deus. Meus queridos irmãos, palavra de Deus, nessa passagem e nesse estudo, neste tema, coragem para ser diferente. Quando nós vemos essa passagem, vemos aqui homens separados por Deus e separados para Deus, em uma terra aonde um povo se voltou as costas para Deus. Aqui nós vemos que no tempo em que Daniel vivia, não só na Babilônia, mas antes de chegar à Babilônia, nós vemos, meus queridos irmãos, que não era fácil ser um jovem nos dias de Daniel. Não era fácil. A nação inteira aqui estava em flagrante desobediência a Deus. Nós vimos que Daniel não viveu na Babilônia sendo perseguido e sendo tentado a
abandonar ou a negligenciar a palavra de Deus. Não. Daniel já estava sendo tentado, já em Jerusalém, em Judá. E quando nós vemos a história de Daniel e dos outros moços ali, nós vemos que os tempos de fervor, os tempos espiritual que havia ali em Judá, havia se acabado. O fervor espiritual do povo de Israel havia se terminando. Havia poucos ali naquela terra que estava ainda temendo a Deus. Aí nós vemos que Deus, portanto, por intermédio de Josias, nós vemos agora Deus, por intermédio de Jeremias, profeta, por intermédio de Abacuque, profeta, alertava o povo que um tempo de calamidade haveria de vir. Por quê, pastor? Por causa da desobediência. Deus avisa ao povo, através de Jeremias, que a poderosa Babilônia invadiria Jerusalém e levaria o povo ao cativeiro. Esse tempo, no ano de 606, Nabucodonosor, ele cercou ali Jerusalém, saqueou o templo, levou todos os seus tesouros para a Babilônia. Quando nós vemos no capítulo 1 de Daniel, versículo aqui 2, nós vemos que os utensílios do templo foi levado para a Babilônia e foi colocado ali nos tesouros dos seus deuses. Que deuses era esse, evangelista Odair? Deuses da Babilônia. Se você olhar na sua Bíblia, aí esse Deus não está com letra maiúscula, está com letra minúscula. Entendeu? Foram levados utensílios da casa do Deus verdadeiro, do Deus de Israel, do Deus único. Foi levado para a casa do Deus que não é Deus, do Deus que é idólatra, do Deus que não tem poder, do Deus que não tem força, do Deus que não é onisciente. Mas foi levado. Por que foi levado, pastor? Por causa da negligência do povo de Deus. Nabucodonosor, ele não levou só os utensílios, mas levou também o quê? Levou também as pessoas ricas. Levou também ali as mobílias do templo. Levou também ali os jovens bem dotados. Levou também ali as pessoas perfeitas no modo de física. E o que foi deixado para trás? Foi deixado para trás apenas os camponeses, apenas aqueles que não eram nobres. Quando nós vemos essa passagem, nós vemos aqui que Nabucodonosor chegou em Israel e tirou o melhor, tirou os nobres, tirou a linhagem real, tirou os príncipes, tirou ali os estudados e levou para a Babilônia. Pastor, o inimigo nunca vai querer levar, nunca vai querer tirar aquilo que não tem valor, mas sim sempre o que tem de melhor. É verdade. Quando eu acho aqui interessante, nós vemos que na primeira invasão que Nabucodonosor fez a Jerusalém, Nabucodonosor ali, ele estabeleceu Zedequias no governo, mas ele lá na frente se rebelou contra a Babilônia. Ele desobedeceu as regras da Babilônia. Jerusalém se torna vassalo da Babilônia.
Babilônia coloca um rei ali, um rei que estaria sujeito às ordens da Babilônia. Porém, esse rei se rebelou contra a Babilônia. Então, Nabucodonosor cerca a cidade de novo. Cerca a cidade a ponto, pastor, de que a cidade agora passe fome. O povo dentro das cidades começa a não ter mais mantimento. A cidade foi cercada, ninguém saía, ninguém entrava. Pastor, aonde vinha a comida? A comida de Jerusalém vinha do campo, porém com a cidade cercada por Nabucodonosor, a comida começou a faltar. A comida começou a faltar. E nós vemos que Jeremias escreve lá no livro de Lamentações que Jerusalém, através desse cerco, ela chegou a passar necessidade, a ponto de as mães começarem a cozinhar seus próprios filhos para comer. Pastor, quando nós olhamos para essa calamidade, nós vemos que Jerusalém precisou se entregar para Nabucodonosor. Ali nós vemos que Nabucodonosor invade a cidade, incendeia o templo, quebrou os seus muros, forçou os jovens ali, matou os jovens e os levou o povo em cativeiro, deixou a cidade em ruína. A Babilônia, naquela época, meus queridos irmãos, acompanhem na Bíblia, Daniel capítulo 1, a Babilônia, naquela época, era o maior império do mundo, era uma potência, era a senhora do universo. Vemos que nesse contexto de apostasia, mundanismo, infidelidade, desobediência, guerra e ameaça, aqui nós vemos a Babilônia aplicar uma grande invasão em Jerusalém e todo Israel. E agora nós queremos compartilhar um pouquinho com os irmãos. Por que que Deus permitiu que o inimigo invadisse a grande Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade onde havia o templo, evangelista Odair, a cidade onde outrora tinha a presença de Deus, a cidade onde outrora era um lugar onde manava leite e mel, e agora estava nas mãos dos inimigos. Evangelista Odair, por que que Deus permite certas vezes passar por invasões inimigas? Pastor Davi, como o senhor mesmo mencionou aí há poucos minutos atrás, que Israel naquela época eles estavam vivendo um caos espiritual. Israel estava sofrendo uma decadência, uma degradação espiritual muito grande. Estavam vivendo em desobediência, tinham virado as costas para Deus novamente, como eles faziam, que não era de costume do povo de Israel fazer. E como o senhor mencionou, Israel ele estava sendo alertado já desde o princípio. Foi alertado por profeta Jeremias, foi alertado pelo profeta Abacuque, foi alertado por muitos outros profetas que Deus levantou ali naquela geração, naquele tempo, para orientar a nação santa, para orientar o povo escolhido de Deus, que se eles não mudassem o seu comportamento, se eles não mudassem as suas atitudes, se eles não voltassem novamente para obedecer ao Senhor, eles iam sofrer uma punição, eles iam sofrer uma invasão, eles iam ser cativos. E quando Deus fala e o povo não obedece, ele é obrigado a provar, ele é obrigado a permitir as coisas acontecerem, para ele não se passar por mentiroso, porque a palavra do Senhor diz que Deus não mente, ele não é homem para que minta. Então o que aconteceu com Israel, a permissão dessa grande invasão, como o pastor mencionou agora, da Babilônia, que era a potência mundial na época, invadir Jerusalém, foi nada mais nada menos por causa da desobediência do povo.
Porque o povo não obedeceu, o povo não deu ouvidos, o povo não deu ouvidos ao que os profetas vinham falando, ao que Deus tinha falado. Da mesma maneira, naquela época, quando Deus queria falar com o povo, Deus levantava homens, profetas, para levar a mensagem do céu ao coração do povo, o povo não obedecia. Então Deus permitiu essa invasão, Deus permitiu esse cativeiro, Deus permitiu o povo ser levado para a Babilônia cativo. Sabemos do processo do cativeiro como foi feito, mas não é tema para agora. Mas sabemos que tudo foi uma permissão de Deus por causa da desobediência. Porque o povo virou as costas, o povo não obedeceu. E quando o povo não obedece, tem consequência. A palavra do Senhor é bem clara lá no livro de Deuteronômio: se tu obedecer, será abençoado; se tu desobedecer, será amaldiçoado. Aleluia. Então nós precisamos obedecer ao Senhor para não sofrer as consequências, para não sofrer as permissões de Deus. Deus é um homem mau? Não, Deus não é mau, mas Deus precisa provar que Ele é verdadeiro na tua palavra, que a tua palavra é fiel. Amém? E do mesmo modelo nos dias de hoje, aplicando essa palavra aos nossos corações, aplicando essa palavra aos nossos dias, aos dias atuais em que vivemos. Não estamos vivendo em uma época diferente daquela, não. Homens e mulheres têm sido levantados, profetas do Senhor, para orientar, para despertar, para fazer a igreja do Senhor, para fazer o povo do Senhor a ouvir que Deus não está satisfeito. Nós temos visto muitas coisas acontecer nos últimos dias e às vezes ficamos ouvindo questionamentos, ouvindo pessoas questionando por que Deus permite certos tipos de coisa, por que Deus está permitindo algo tão terrível acontecer, que nós estamos passando por essa pandemia. Por que Deus permite, sendo que Deus é amor? Deus permite por causa da desobediência do povo. Deus permite porque Deus quer mostrar para o povo que nós precisamos se converter e dar ouvido à palavra dele, a voltar novamente, a converter os nossos caminhos, a obedecer ao Senhor, porque se nós não obedecermos ao Senhor, as consequências vêm. Amém? Então precisamos sim dar ouvidos do que o Senhor tem falado nos últimos dias. Deus tem falado forte nos últimos dias. Deus tem levantado profetas nos últimos dias. E muitas das vezes o povo tem se comportado exatamente como o povo de Israel se comportou ali naquela época. Desobedecendo, fazendo pouco caso, escarnecendo, não dando ouvido. E o final deles foi o cativeiro. E eu peço para você nessa manhã que está assistindo esse vídeo, dê ouvido à voz do Senhor. Aleluia. Obedeça. Vira sua face novamente para o Senhor, se converta dos maus caminhos, para que você não possa sofrer um cativeiro. Eu não sei qual é o cativeiro que Deus pode levar, mas Deus é um homem que vela pela tua palavra. Amém? Aleluia. E nós vemos aqui que Daniel, ele viveu a sua infância nesse período. Um período de uma ameaça, de uma invasão internacional. A Babilônia estava prestes a invadir Israel. E Daniel estava lá, crescendo no meio daquele povo desobediente. Entendeu? Foi nesse dramático tempo em que surge um moço, vários moços, mas hoje nós estamos falando de Daniel. Surge esse moço, cresce esse moço. E Daniel, ele era temente a Deus. E quando nós falamos de Daniel, aqui, fiel e temente a Deus, eu pergunto para os amados que estão nos assistindo, como é ser um jovem fiel a Deus, num tempo em que Daniel vivia, ou num tempo em que estamos vivendo hoje? E fazendo essa pergunta, eu entro no tópico aqui, nesta manhã, sobre Daniel, um jovem fiel a Deus, apesar de um passado de dor. Como é que é ser fiel a Deus, apesar de um período ou um tempo de dor, calamidade, invasão, desprezo, prisão, escravidão? Nós vemos que a vida de Daniel,
ela é um farol a ensinar-nos o caminho certo de quê, pastor? No meio de um período de escuridão do relativismo. Entendeu? O seu testemunho, ele rompeu barreiras do tempo e ainda encoraja homens nos dias de hoje. Homens e mulheres de todo o mundo a viver com integridade diante de Deus e diante dos homens, e diante de perseguição, e diante de oferendas, e diante de ofertas. E nesse contexto nós observamos algum aspecto da sua vida, da vida de Daniel, que nós podemos trazer para aplicar para nossas vidas nos dias de hoje. Primeiro ponto é que Daniel, em primeiro lugar aqui, no meio de uma geração que se corrompia, Daniel, ele possuía valores absolutos. Glória a Deus. Aí eu pergunto, em meio a uma geração hoje que negocia a sua integridade por qualquer coisa, troca a verdade pela mentira por qualquer coisa, você ainda possui valores absolutos diante de Deus e diante dos homens? Se nós olharmos para a vida de Daniel, evangelista irmão Fábio, Daniel, ele ainda era um adolescente naquela época, mas ele conhecia a Deus. Os nossos adolescentes hoje, podemos dizer que eles conhecem a Deus, conhecem a palavra de Deus, eles têm temor a Deus, porque Daniel naquela época que estava vivendo, ele não deixou de temer a Deus. Aleluia. Mesmo vendo outros jovens se entregando às oferendas da Babilônia e às oferendas que o mundo oferecia, eles não se entregaram. Daniel ali estava no alvorecer da sua vida, mas ele não se misturava com aqueles que se entregavam ao relativismo moral. É verdade, Jesus. Como é que está hoje os jovens dos dias que estão vivendo? Vamos trazer para os jovens cristãos. Como é que está a nossa juventude cristã hoje? Como é que está essa geração hoje? Uma geração que não conhece Deus. Uma geração que não sabe nada de Deus. Uma geração que não tem vontade de querer ter intimidade com Deus. Uma geração que se vende, se prostitui. Uma geração que perdeu a moral. Se chegar hoje a perseguição, se chegar hoje as ofertas para o pecado, essa geração que está crescendo hoje saberá o que é o certo e o que é errado. Daniel sabia o que era certo e o que era errado, porque ele não se deixou contaminar Glória a Deus. com as ofertas daquele mundo. Pastor, Daniel vivia no meio de uma geração que estava colhendo o que os seus pais tinham semeado. Por que que Deus permitiu que Nabucodonosor estava invadindo Israel? Porque Israel abandonou Deus, abandonou a sua palavra, abandonou a sua aliança, abandonou seus princípios. Por que que nos dias de hoje Deus está permitindo a pandemia, a crise, a fome? Porque o povo, eles esqueceram de Deus. O povo esqueceu da palavra. Aleluia. O povo caiu no conformismo. É O verdade. povo caiu no pecado. Glória. E perdeu
Deus. O povo tem medo da crise, mas perdeu o temor a Deus. Por que Deus permitiu Nabucodonosor invadir Israel? Porque Israel, que era um povo separado por Deus, era um povo de Deus, esqueceu-se de Deus, voltou-se as costas de Deus para Deus. E quando eu olho esse contexto, Daniel, capítulo 1, versículo 2, o evangelista Fábio estará lendo e também estará dando uma pincelada nessa passagem, que Jerusalém ali, ela ficara intacta na primeira invasão. Quando Nabucodonosor veio na primeira invasão, levou os nobres, Daniel, Sadraque, Mesaque, os nobres, entendeu? Levou os príncipes. E ali, Jerusalém ainda não tinha se tocado na profecia de Jeremias. Vocês vão ser entregues para os inimigos, e vocês vão ficar cativos 70 anos, mas eles mesmo assim não se arrependiam. Daniel capítulo 1, versículo 2, o que diz lá? E o Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro dos seus deuses. Louvado seja o nome do Senhor. Como o pastor falou aqui, o evangelista Simão falou aqui, primeira coisa que nós temos que entender nessa primeira invasão aqui, Nabucodonosor, que ele era temido ali. A palavra ela vem se aplicando nos nossos tempos, nos nossos dias. Nabucodonosor, ele era temido ali no mundo inteiro. Todo mundo temia Nabucodonosor. E o Senhor permite que o povo dele, que a nação eleita, o povo seja invadido ali por Nabucodonosor. Jerusalém seja invadida ali por Nabucodonosor. Por quê? Por causa, como foi falado aqui, da desobediência. Muitas das vezes aquilo que nós mais tememos, muitas das vezes aquilo que tem acontecido nos nossos dias, hoje, como foi mencionado aqui, existe uma pandemia aí tomando conta do mundo. São coisas que nós tememos. Então nós precisamos mais uma vez estar firmados com o Senhor Jesus Cristo, firmados na rocha. E nós vamos ver aqui que na primeira invasão, como foi mencionado aqui, ele vai levar ali os utensílios da casa do Senhor. E nós precisamos entender, os utensílios eles eram preparados, eles eram consagrados ali para estar na casa do Senhor, para ter utilidade na casa do Senhor. Nós precisamos entender que são utensílios ali que foram exclusivamente para estar na casa do Senhor, para ser usado na presença do Senhor Jesus Cristo. E nessa primeira invasão nós vamos ver que Jerusalém vai ser destruída lá na frente, por volta da terceira ou quarta invasão. Então na primeira invasão ele vai tomar ali os utensílios, aquilo que era preparado para ser usado na casa do Senhor, vão levar os jovens ali, os jovens com sabedoria, com estudo e ciência, os nossos formosos, aquilo que Jerusalém tinha de melhor, de promissor ali, Nabucodonosor vai levar ali nessa primeira invasão. E nós precisamos entender que tudo aquilo que o Senhor preparou, tudo aquilo que foi ordenado, tudo aquilo que foi consagrado para o templo, para a obra do Senhor, precisa estar no templo do Senhor, precisa estar na casa do Senhor. Quando nós voltamos à palavra aqui e vemos aqui a falar dos jovens, nós vamos ver que os jovens ali, eles eram formosos, eles tinham sabedoria, tinham conhecimento, tinham habilidade para viver em qualquer lugar. E é isso que o inimigo tenta, é isso que ele quer, tirar as pessoas que têm conhecimento, tirar as pessoas que estão preparadas, tirar as pessoas que já estão no caminho do Senhor e levar para o mundo, infelizmente. Eles começam por ali contaminam as pessoas, mas nós vamos ver aqui, nós vamos aprender aqui, que como diz o tema aqui, precisa ter coragem nos dias de hoje para ser diferente. Precisa ser corajoso, não é para qualquer um não. Precisa ser cheio do Espírito Santo,
ter palavra do Senhor precisa ter comprometimento com as coisas do Senhor. Precisa sim realmente ser utensílio, ser consagrado ali para estar na dependência do Senhor e não aceitar se contaminar com o que esse mundo tem nos dias de hoje. Muitas das vezes você pode até pensar assim, mas o mundo vai me oferecer isso, o mundo vai me oferecer esse prazer, o mundo me oferece isso, mas nada se compara daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Glória a Deus. Todos os prazeres que o mundo pode te oferecer, nada ainda se compara com aquilo que Deus tem para a tua vida. Tudo que o mundo vai te oferecer é passageiro. Toda a riqueza que o mundo pode te oferecer é passageiro. Nós precisamos estar firmados com as coisas e com a obra do Senhor. Aleluia. E estarmos na dependência do Senhor Jesus Cristo. Glória. Mesmo que aqui a palavra do Senhor vai dizer que eles foram levados cativo, mesmo que você seja levado cativo, mesmo que você esteja em outro lugar sendo oprimido, mas continua com seus princípios, continua com seus valores. A palavra que você aprendeu, guarda no teu coração para ser colocada em prática e usada aonde você estiver, que Deus irá te honrar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Interessante, evangelista Fábio, evangelista Odair, que aqui quando nós fala em Daniel capítulo 1, versículo 2, nós vemos que a invasão de Nabucodonosor não foi um acidente. A invasão de Nabucodonosor a Jerusalém foi Deus que permitiu. Deus permitiu. Aí alguém me pergunta, pastor, e o que nós estamos vivendo hoje? É uma praga? É obra do inimigo? Ou é permissão de Deus? Irmãos, a Bíblia diz, a Bíblia é bem clara, se vocês não observarem a minha palavra e obedecerem, as pragas virão. Entendeu? Epidemias virão. Então, nós podemos observar que o mundo está encharcado, o mundo está mergulhado na apostasia, idolatria. Mas pastor, o senhor não está vendo, vamos falar do nosso país, o senhor não está vendo que o evangelho, os evangélicos estão crescendo? Meus queridos irmãos, o verdadeiro evangelho transforma. O verdadeiro evangelho leva o homem e a mulher à santificação. Glória a Deus. Aleluia. A santificação. Eu vejo um grande movimento, mas não do Espírito Santo, mas movimento de homens e mulheres que usam Cristo, mas não deixam Cristo usar eles. É verdade. Entendeu? Usam a palavra de Deus para fazer política, usam a palavra de Deus para fazer show, usam a palavra de Deus para fazer um monte de coisa, mas não deixam a palavra de Deus transformar, libertar, curar e transformar as suas vidas. Continuam uma vida de pecado, continuam uma vida de prazeres carnais. É verdade. Aí me diz uma coisa, a Bíblia não menciona isso. A Bíblia diz que aquele que servir a Cristo deve negar-se a si mesmo, deve sair do conformismo. É muito fácil você participar de um show, é muito fácil você participar de algo que atrai a tua carne, o teu prazer, o teu sentimento. Difícil é você dobrar o joelho, difícil é você se santificar, difícil é você tomar a cada dia a sua cruz. Aleluia. É verdade. Negar-se a si mesmo e seguir a Cristo. Difícil é fazer isso. Entendeu? Difícil. Quando a Bíblia diz que nos últimos tempos surgirão falsos profetas com doutrinas de demônios, enganarão a muitos. Entendeu?
O amor de muitos se esfriará. A apostasia crescerá. E aí, pastor? Aonde está o crescimento? Entendeu? Aonde está o crescimento? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Segundo ponto, falando de Daniel aqui. Daniel, no meio de tragédias terríveis, Daniel não deixa seu coração se azedar. Que tipo de cristão nós estamos vivendo hoje? Cristianismo estamos vivendo hoje? Que tem gente hoje que tem medo até de sair de casa e é crente. E diz que tem Deus no coração. E diz que serve o Senhor dos Exércitos. Mas tem medo. Daniel não. Já falamos no estudo atrás que Daniel, mesmo com o decreto do rei, ele continuou orando. Ele continuou o seu compromisso com o Pai. Ele teve muitas perdas, claro que teve, pastor. Daniel viveu num período onde ele foi escravizado. Entendeu? Olha só Daniel, um homem temente a Deus, fiel a Deus. E Deus se agradava dele. Mas mesmo assim ele sofreu junto com o povo. Entendeu? Mas o coração dele não se azedou. O coração dele não se entristeceu com Deus, não. Ele sabia que o que ele estava passando junto com o povo desobediente era permissão de Deus. Daniel ali, mesmo sendo temente a Deus, mas nós vemos que ele perdeu a sua nacionalidade. Perdeu a sua bandeira. Nós vemos que ele foi arrancado da sua pátria. Entendeu? Ele foi arrancado do seu lar. Vemos que Daniel ali, ele perdeu a sua família. Foi arrancado dos braços da sua família paterna, da sua terra paterna. Entendeu? Perdeu aos seus amigos, seus vizinhos. Perdeu tudo, pastor. Ele foi agredido, violentado em seus direitos mais sagrados. Foi tirado ali do seu lugar de adoração. Ali onde ele tinha o seu Deus, seu templo. E foi levado para onde? Foi levado para o meio da idolatria na Babilônia. Daniel perdeu a sua liberdade. Ele saiu de casa não como estudante, mas como escravo. Pastor, é muito sério isso. Como é que uma pessoa sai da sua casa, sua terra, seus parentes, não sai para uma vida melhor, mas sai para uma escravidão e continua sendo temente a Deus? Quando eu vejo Daniel aqui, eu vejo que ele não é dono da sua vida, nem de sua agenda. Por quê? Porque em tudo Deus tinha um propósito. Glória a Deus. Em tudo Deus tinha um propósito, pastor. Pastor, a praga para o ímpio é punição, mas para o justo ela é testemunho. Glória, a praga glória. para o justo ela é uma arma. Nós vemos que o Mar Vermelho para o povo de Israel foi um escudo, mas para o povo do Egito foi uma arma de morte. Agora eu vejo algo interessante. Eu vejo a fome desesperada agora tomou conta do povo, até o ponto das mães começarem a cozinhar, a fazer os seus filhos como alimento. Entendeu? Daniel agora começa a observar o seu povo sendo levado em bandos para a terra da escravidão, a terra da servidão. Daniel ali agora ele perdeu até a sua religião, não o seu Deus, mas a sua religião. Entendeu? Agora eu vejo, pastor, nesse estudo, que o seu país, Israel, foi invadido, a sua cidade foi arrasada. O templo que ele cultuava, que ele ia lá 3 vezes ao dia, tinha seu período de oração, agora foi destruído. Quantas pessoas hoje, nesse período de epidemia que estamos vivendo, de nós não podermos estar reunidos na igreja,
já até esqueceu que orava, até esqueceu que era fiel a Deus, esqueceu seus compromissos com Deus. Daniel não. Daniel não esqueceu. Daniel se manteve fiel ao seu Deus. Pastor, Daniel agora estava longe da sua terra, longe da sua casa, em um país estranho, língua estranha, pastor, cultura estranha, alimento consagrado a deuses estranhos. Sem a palavra de Deus na sua mão. Por que, pastor? Porque os rolos, os pergaminhos ficaram tudo no templo e o templo foi queimado. Ah, pastor, e agora? Mas Daniel era um homem que se dedicava a estudar a palavra, se dedicava em oração. A palavra pode ser tirada da tua mão, mas ninguém consegue tirar a palavra do teu coração. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, Daniel, a despeito de tantas perdas, porém ele não deixa o seu coração se envenenar com mágoas. Daniel, em meio a tanta decepção, ele não deixa as decepções do dia a dia duvidar de que existia um Deus que estava no controle de todas as Glória coisas. a Deus. Quando falamos de Daniel, nós vemos algo interessante. Daniel aqui, ele não é um jovem influenciado, mas ele é um jovem influenciador. Entendeu? Hoje nós vemos pessoas que quando vê essa crise mundial que está passando, mesmo conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o Deus verdadeiro, não tem força de influenciar aqueles que estão sem esperança. Não tem força de influenciar aqueles que estão com medo, aqueles que estão desesperados. Mas nós servimos um Deus que tem o controle na sua mão. Aleluia. Glória a Deus. E precisamos confiar nele. É, Jesus. Mas, pastor, para confiar em Deus precisa ter fé. As pessoas ali foram levadas cativas. Ali entregaram-se, pastor, à depressão. Os israelitas que foram levados para a Babilônia agora, caíram ali na nostalgia, caíram no choro, caíram no desânimo, caíram na amargura, caíram no ódio. Quando nós lemos Salmo 137, nós vemos essa passagem. Lê para nós, evangelista irmão Fábio, Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas armas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cantos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasaia, arrasaia, até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizestes a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der contra eles nas pedras. Olha só que interessante. O povo de Israel se desanimou de tal ponto que eles sentavam ali, na beirada dos rios, e começavam a lamentar, a chorar. E o povo da Babilônia chegava para eles e dizia: olha, por que vocês não louvam como louvavam lá em Israel? O que o povo de Israel fez quando chegou na Babilônia? Empenduraram seus instrumentos. O que quer dizer isso, pastor? Pararam de adorar a Deus,
Tem gente que só adora a Deus quando está bem. Tem gente que só sabe adorar a Deus quando tem dinheiro na conta. Tem gente que só sabe adorar a Deus quando tem carro bom. Tem gente que só sabe adorar a Deus quando tá as vacas gordas. Ei, por que você parou de adorar? Só porque estamos passando por crise. O mundo precisa ouvir você adorando. Aleluia. Mas o que está acontecendo hoje, pastor? O mundo está te vendo você pendurando os teus instrumentos. Deus. Os teus dons estão parados. O teu ministério está parado. E o mundo está perguntando: por que você não canta? Por que você não prega? Por que você não tem uma palavra de esperança para nós? Capaz do mundo ainda dizer: ei, então por que você não sai de uma vez? Por que adianta servir a Deus se você está na mesma situação que nós? Quando eu vejo aqui no meio daquela cultura, sem Deus e sem absolutos morais, Daniel, ele não se corrompeu. Daniel não deixou de adorar, Daniel não deixou de orar. Ele foi levado para a Babilônia, uma terra envaidada de idolatria. É verdade. Foi levado ali para esse panteão de divindades pagãs, para a capital mundial da astrologia e da feitiçaria. Aonde está Daniel? Lá no meio. Agora Daniel, ele vai como um escravo para a terra, que não conhecia Deus, mas Daniel conhecia Deus. Glória a Deus. Quando Deus fala: vós sois a luz do mundo, e a luz precisa brilhar no meio das trevas. Quantas das vezes a luz tem apagado na tua vida? E as trevas precisando de luz, as trevas precisando de palavra, as trevas precisando de orientação, as trevas precisando de esperança. Mas você, que é luz, tem se apagado no meio das trevas. Pastor, nós vemos aqui que mesmo a cidade das liberdades sem fronteiras, do pecado atraente e fácil, Daniel, ele mantém-se íntegro, fiel, puro, diante de Deus e diante dos homens. Daniel, pastor, um jovem fiel a Deus, apesar de um presente de oportunidades e de grandes riscos. Olha só, nós vemos aqui que viver exige discernimento. Você precisa ter discernimento para saber o lugar aonde você está habitando. Quando Deus fala lá para uma das igrejas lá da Ásia, no livro de Apocalipse, Deus fala bem assim: eu sei o lugar onde tu habitas, e ali está o trono de Satanás. Você precisa ter discernimento. Nós vemos que os tolos, eles naufragam, quer pelas oportunidades, quer pelos riscos. Entendeu? Mateus capítulo 4, nós vamos ver ali que Jesus recebeu tantas oportunidades de Satanás e ele rejeitou. Mas eram oportunidades boas, pastor. Eram oportunidades de crescer no reino desse mundo. Jesus falou: meu reino não é daqui. Aleluia. Olha só que interessante. Ao mesmo tempo em que os seus exercícios eram devastadores, queimando casas, cidades, demolindo ali, nós vemos ali palácios e templos. Daniel está vivendo ali. Ele foi oferecido, né? Muitas propostas sedutoras lá na Babilônia. E nesse ponto, quando eu vejo grandes riscos Daniel passando, eu vejo as oportunidades. Ele foi escolhido, Daniel, e mais os moços nobres, eles foram escolhidos para estudar numa universidade babilônica. Entendeu? O rei fala para Aspenaz, chefe dos eunucos: separa aí os melhores. Nabucodonosor, ele era estadista e estrategista. Ele não era bobo, não. Ele não era bobo. Ao mesmo tempo em que seus exercícios eram devastadores, nós vemos ali Nabucodonosor chegar lá em Israel, queimando casas, destruindo templos, cidades, demolindo muros.
palácios. Nós vemos também que ao mesmo tempo em que ele assassinava pessoas, saqueava, carregava ali manadas para a Babilônia, nós vemos também que ele cria uma universidade, pastor. Para quê? Para formar jovens cativos. Jovens que pudessem amar a Babilônia e se tornar divulgadores da cultura babilônica. Agora eu vejo aqueles jovens, evangelista Modair, sendo levado para a Babilônia, sendo colocado no palácio da Babilônia, ganhando faculdades de graça da Babilônia, mas o ensino da Babilônia era para quê? Para formar mentalidades que propagasse o Deus da Babilônia. E é sério isso, evangelista Modair. É muito sério, pastor. Como o senhor mesmo mencionou a respeito do rei Nabucodonosor. Apesar de ele ser um estadista muito potente, porque na época a Babilônia era a maior potência mundial, ele também era um estrategista, porque ele deu uma ordem ao chefe dos eunucos, Aspenaz, que não trouxesse qualquer um de Jerusalém. Veja que os jovens que foram levados a cativo para a Babilônia era só os da elite, só de linhagem real. Aqui na Bíblia fala no versículo 2, 3, do capítulo 1, versículo 3 de Aspenaz, da parte B, que diz assim: que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes, jovem que não houvesse defeito algum. Então ele só queria aquilo que era de melhor, aquilo que era de promissor, aquilo que poderia vir a produzir algo de futuro para a nação daquela época, para a Babilônia. E o que ele ofereceu para esses jovens, referindo-se ao tópico que o pastor Davi mencionou aqui agora? Ingressar esses jovens em uma das melhores faculdades da época. Aqui diz no próximo versículo, no versículo 4, no mesmo versículo, que seriam instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, entendidos em conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinassem letras e línguas dos caldeus. Então esses jovens, eles iriam ser preparados para ali tomar uma posição de status no futuro, para favorecer a nação da Babilônia. Então provavelmente eles iam ter que fazer o que o pastor Davi mencionou aqui agora: mudar a sua fé, mudar a sua cultura, mudar a sua maneira, porque a Babilônia era um país pagão. Então jamais um fiel a Deus iria se encaixar nesses projetos, nesses propósitos. A primeira coisa que ele teria que fazer é transformar, mudar e abrir mão do Deus que ele servia. É o que tem acontecido nos dias de hoje. Muitos jovens, muitas pessoas têm abrido mão do Deus que serve, têm abrido mão do conhecimento, têm abrido mão daquilo que têm aprendido, porque os nossos jovens têm sido ensinados. Os jovens que estão na casa do Senhor, que estão dando ouvido, têm aprendido o que é do Senhor. Aí de repente chega as propostas da Babilônia, chega as propostas dos bens materiais, e eles acabam abrindo mão para poder tomar posse desses bens materiais que provocam um prazer momentâneo. O método de Nabucodonosor, evangelista Odair, era o quê? Era deportar a nobreza. Pastor, nobreza, mas era da linhagem real? Sim. Se você olhar, Daniel era da linhagem real. 2 Reis, capítulo 20, versículo 12 até o versículo 18, você vai ver que Daniel, ele pertencia à linhagem do rei Ezequias. Ele era da linhagem real. Então o que Nabucodonosor queria fazer? Nabucodonosor, ali, ele deportava a nobreza de cada nação conquistada, entendeu? E integrá-la ali no serviço público da Babilônia. Para quê? Para que eles aprendessem a cultura, a doutrinação babilônica, e depois fosse enviado de volta para os seus países de origem para reger ou para reinar, mas com
os métodos babilônicos. Entendeu? E outra, eles mesmos governariam sobre os demais súditos conquistados. Assim, olha só, aqueles que se rebelassem teria de fazê-los contra o seu próprio povo, talvez contra os seus próprios filhos. Quando eu vejo Daniel e os moços sendo levados cativo para a Babilônia, eu vejo aqui que este vestibular, esta proposta que Nabucodonosor deu para os nobres que estavam sendo levados para a Babilônia, esse vestibular, ele era composto de 3 exames. Qual que eram os exames que esses moços precisavam passar? Toda faculdade tem um vestibular. Para entrar na faculdade precisa prestar um vestibular. Qual que seria o vestibular que os israelitas, os jovens hebreus, precisavam fazer lá na Babilônia para alcançar essa tão famosa faculdade na Babilônia para estar servido diante do rei? Primeiro, qualidades sociais. Não era qualquer jovem que ia participar dessa seleção. Ali a Bíblia diz que tinha que ser da linhagem real. Tinha que ser dos nobres. Entendeu? Não era qualquer um que iria entrar nesse vestibular, nesse estudo, nessa faculdade de 3 anos. Segundo qualidade, era qual, pastor? Qualidades físicas e morais. Olha só, esses jovens, eles não podiam ter nenhum defeito. Eles tinham que ser de boa aparência. Não era qualquer pessoa que o rei ia ter do lado dele, como ministro, ali como pessoas de confiança, não. Terceira qualidade, tinham que ser, ali foi qualidades intelectuais. Tinham que ser instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versadas no conhecimento e competência para assistir no palácio. Não era qualquer pessoa que iria estar lá no palácio. Entendeu? E aqueles moços, eles tinham essas qualidades. Eles passaram nesse vestibular. Olha só que interessante. Ele recebeu promessa de um emprego e de ser bem sucedido. Capítulo 1, versículo 5 de Daniel. Lê para nós ali, evangelista Fábio. Olha só a proposta que o rei fez a esses jovens. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Pastor, antes de entrarmos nesse tópico, eu quero falar algo aqui. Quantos jovens, quantos crentes, cristãos, que por causa de uma proposta sedutora, abrem mão dos seus princípios. É verdade. Olha, você vai assumir esse posto, mas você vai ter que andar assim, fazer assim, dessa maneira. E você, por causa do dinheiro, por causa da proposta sedutora desse mundo, você abre mão dos seus princípios morais, sociais e doutrinários do teu Deus. Daniel não aceitou. Daniel não se comprometeu com seu Deus por causa de propostas de Nabucodonosor. Olha só que interessante. Daniel capítulo 1, versículo 5, nós vemos. Ali ele nos informa que o curso universitário da Babilônia era intensivo, pois ele durava 3 anos direto, sem folga. Entendeu? 3 anos ali, um estudo intensivo. E nós vemos que depois disso, depois que eles passassem essa faculdade babilônica, eles assistiriam no palácio ali, com garantia de quê, pastor? De emprego de primeiro escalão no governo mais poderoso do mundo. Primeiro escalão, quem é o primeiro escalão? São aqueles que estão do lado do rei. Primeiro escalão são aqueles que estão do lado do presidente. Se fosse no Brasil, o primeiro escalão é os ministros. Pastor,
Não é uma proposta sedutora? Meu Deus, pensa. Hã? Bom, Fábio, que proposta? Se você passar todos os requisitos, passou ali no vestibular, você vai para 3 anos. Nesses 3 anos você vai ter que fazer tudo o que eles ensinam. E agora? Por quê? Rapaz, vai estar lá do lado do rei, Babilônia, o mais poderoso do mundo. E aí? É sedutor ou não é sedutor? Hã? Nós vemos hoje muitos jovens, quando entram na faculdade, eles são doutrinados por alguns tipos de professores ateus. E eles acabam por não conhecer a Bíblia, acabam sendo enganados. Acabam ali se desviando da sua sã doutrina, se desviando dos seus bons costumes, se envolvendo em outras culturas e doutrinações. É verdade. E depois, pastor, por causa do quê? Por causa de propostas sedutoras, eles acabam abandonando a sua fidelidade a Deus. Daniel não foi assim. Evangelista Fábio. É bastante interessante, pastor, isso daí, porque no versículo aqui que nós lemos, para que no final do versículo diz assim, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Então seria algo assim desejado, assim, creio eu, que de muitas pessoas que não teriam oportunidade ou teriam vontade, pessoas que não têm, que não têm e não serviam a Deus verdadeiro, que teriam o desejo de estar ali com o rei. Então no final desse tempo aí eles estariam com certeza aprendendo as doutrinas ali do palácio, com certeza estariam sendo ali aplicados sobre a vida deles uma transformação psicológica, tanto é que o povo ali era um povo pagão, era um povo idólatra, era um povo que mexia com feitiçaria. Era ou não era uma chance de ouro? Era uma chance de ouro. Um povo que mexia com idolatria. Então queriam trabalhar nisso daí, queriam mudar os jovens precisariam estar ali 3 anos, porque no final desses 3 anos eles estariam ali com os jovens sábios, com os jovens de entendimento, com os jovens que serviam a Deus, mas de uma maneira transformada. E aí, como o pastor falou assim, eles estariam voltando para os seus lugares com a mente trabalhada, com a mente transformada e aplicando aquilo que eles aprenderam ali. É algo sedutor, é algo que as pessoas desejariam, mas é algo que o povo de Deus não aceita. Qual é o pai que não sonha em ter um filho bem sucedido, faculdade, um emprego bom? Tem pais hoje que investem tanto na faculdade do filho, que investe tanto no estudo do filho, que esquece que o melhor estudo é a palavra do Senhor. É verdade. Glória a Deus. Entendeu? E aí, quando eu vejo aqui que era tudo que o pai sonharia de ver o seu filho lá no primeiro escalão, né, de oficiais do rei. Vamos lá. Mas o que adianta, a Bíblia diz, ganhar o mundo inteiro? O que adianta ganhar o mundo inteiro? A Bíblia diz. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Outra coisa que nós vemos. O que adianta ficar rico vendendo a sua alma para Satanás? Jesus não aceitou as propostas de Satanás. E olha que Satanás falou bem assim, ó. Todos os reinos desse mundo eu te ofereço. E Jesus falou, não tentarás. Entendeu? Que adianta você ter sucesso, mas perder a sua fé? Cadê os homens de sucesso nos dias de hoje? Em meio a essa crise, em meio a essa pandemia, tem tanta gente aí colocando a corda no pescoço. Por quê, pastor? Porque o dinheiro está acabando. Entendeu? As contas estão vindo e não tem a porta de saída aberta, porque só Jesus é a porta. Glória a Deus. Só Ele é a solução. Aleluia, Verdade. Pastor, o que adianta você ficar famoso, mas não ter uma vida limpa diante de Deus e da sociedade? Verdade. Daniel, nós vemos aqui que ele não negociou o seu caráter. E hoje nós vemos muitas pessoas mentem
corrompem-se, roubam, matam e morrem para alcançar o sucesso, para alcançar o posto de aparência. Daniel não. Daniel preferia morrer. E os jovens que foi com ele também preferiram morrer. Os jovens falaram bem assim: rei, ó, tá decidido. Nós não vamos se dobrar para a estátua. Entendeu? Aceita você ou não? Pode botar nós na fornalha. Se Deus quiser, Ele nos salva. Se Deus não quiser, Ele não nos salva. Mas nós não se dobraremos. Glória a Deus. Eles tinham convicção do Deus que servia. É verdade. Amém? Meus queridos, vamos para frente. O maior de todos os perigos era o risco de aculturação. Era o risco de aculturação. Olha só que interessante. Primeiro, nós vemos que o primeiro perigo foi as iguarias. Iguarias, pastor. Primeiro perigo foi as iguarias. Vamos lá? Os jovens, além de ter a melhor universidade do mundo, de graça, entendeu? De graça, ainda teria a melhor comida do mundo de graça. Será? A comida de melhor qualidade, será? Eles só teriam que fazer o que, irmão Fábio? Pensar em seus estudos. Só teriam que fazer isso. Entendeu? Deveriam até esquecer que eram judeus. Esquece. Olha só. Você está entrando na faculdade agora. Esquece orar. Esquece ler Bíblia. Esquece ir na igreja. Esquece adorar. Esquece cantar. Agora você só vai estudar. O teu foco é estudar. Entendeu? Hoje, o pensamento de qualquer jovem, não digo todos, mas a maioria, tem se dedicado tanto nos estudos que tem esquecido que são filhos de Deus. Que tem esquecido que tem chamado. Que tem esquecido que tem um ministério. Tem trocado. Agora eu vejo algo interessante. Deveria mesmo esquecer que eram judeus, a fim de tornar-se babilônicos. É verdade. Aí você esquece que é um cristão lá na faculdade. Aí não dá mais tempo de ir na igreja. Aí começa a enfraquejar, começa a enfraquecer espiritualmente. Aí começa a pensar com a mentalidade lá da faculdade babilônica. Aí começa a agir como os babilônicos agem. Aí começa a se alimentar dos que os babilônicos se alimentam. Aí nada mais faz mal. Nada mais é pecado. Começa a usar roupa que os babilônicos usam. E cadê a santidade? Cadê a espiritualidade? Me diz uma coisa. Qual que é a melhor faculdade que tem valor na tua vida? É aquela que tu está ao pé do Senhor? Ou aquela que você está aos pés do ímpio? É muito bom estudar, é muito bom se preparar, se capacitar, mas olha lá quem é que está por prioridade na tua vida. É verdade. A sabedoria de Deus. Aleluia. O Daniel não alcançou na faculdade babilônica. Foi lá dentro do quarto dele, de joelho dobrado, ali 3 vezes ao dia, mesmo sendo perseguido. Daniel estava lá, Deus, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, olha só que interessante. Cada refeição do palácio real da Babilônia se iniciava com um ato de adoração pagão. O cristão também. Cada refeição que o cristão faz, ele oferece a Deus. Deus, muito obrigado. Glória a Deus abençoa, consagra. Agora o nosso Deus é vivo. O Deus da Babilônia era idolatria, era imagem, era escultura, era pagão, era demônio. E agora eu vejo que comer aqueles alimentos era o que, pastor? Era tornar-se participante da mesa dos pagãos. Aí nós vemos algo interessante, que é um ditado que diz que todas as maçãs do diabo são bonitas, mas elas têm bicho por dentro.
E você só vai descobrir depois que mordeu. Só vai descobrir depois que mordeu. Os banquetes do mundo são atraentes, mas o mundo jaz no maligno, meus queridos irmãos. Verdade. Entendeu? Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Ah, pastor, mas é só ir ali, é só... Irmão, se é comida oferecida a ídolos, você está participando da mesa com ídolos. É verdade. Agora eu vejo Daniel ali, ele não entrando na forma do mundo. Eu vejo Daniel ali, nos ensinando a fugir dos banquetes que o mundo nos oferece. Entendeu? Mas pastor, é uma festinha de São João. Vai lá, comida oferecida a ídolos. Entendeu? Mas pastor, é lá a festinha do Iemanjá oferecida a ídolos. Mas pastor, é a festa do Halloween. E aí recebe ali aquele oferecido a ídolos. E nós vemos muitos pais hoje decorando seus filhos como bruxos, como bruxas. E Deus falou, os filhos são herança de Deus. Aleluia. E você está entregando na mão de Satanás, decorando eles, cultuando ao culto a demônios, É verdade, Jesus. entrando na cultura do ímpio da Babilônia. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os prazeres imediatos do pecado produzem tormentos eternos, meus queridos irmãos. As alegrias do pecado oferecem, convertem-se em choro, ranger de dentes. Olha só que interessante, Daniel aqui, ele tinha tudo para se dar bem na Babilônia. Mas se Daniel fosse nos dias de hoje, Daniel iria fugir das boates, Daniel iria fugir das noitadas, Daniel iria fugir dos lugares que pode ser um laço para a sua vida. É verdade. Mas pastor, não vai acontecer nada de mal. Quando você vê, você caiu. Quando você vê, você perdeu a sua dignidade. Quando você vê, você perdeu a sua honra, o seu caráter. Quando você vê, você está no laço do inimigo. Quando você vê, você está drogado, está viciado, é um alcoólatra. Quando você vê, você já engravidou. Quando você vê, você já fez, já está preso. Daniel, ele fugia das apresentações do inimigo. É verdade. Para nós encerrar, temos muito assunto ainda pela frente, mas não vai faltar tempo para nós, tá bom? Não vai faltar tempo. O que nós mais gosta é de compartilhar, é de se alimentar da palavra da verdade. Olha só, muitos diriam hoje, na pessoa de Daniel, olha só, Daniel, você está sendo muito radical e muito puritano, muito intransigente. Daniel, você está sendo demais. Entendeu? Agora eu vejo algo. Por que criar ali um caso com uma coisa tão pequena como comer alimento oferecido a ídolos? Entendeu? É simplesmente ali, irmão, você precisa estar lá junto. Não, irmão. A Bíblia diz, olha só, a Bíblia fala que Daniel não se contaminou. Mas alguém pode dizer, Daniel, por que não colocar esses escrúpulos de lado? Daniel, pensa na influência que você poderá exercer encontrando-se no serviço público da Babilônia. Daniel, se tu ceder um pouco, tu consegue. Daniel, se tu mentir um pouco, tu consegue. Daniel, se tu enganar, tu vai conseguir. Daniel, entendeu? Começa a participar da panelinha, do grupinho. Começa a se envolver socialmente com esse povo. Começa a agir como é que esse povo. Começa a se vestir como é que esse povo. Começa a falar que nem esse povo. Muda a tua linguagem, Daniel. Muda a tua linguagem, cristão. A tua linguagem é uma linguagem santa. Começa a falar uma linguagem mais mundana. Eles vão ter você para dentro do grupo deles. Você vai ali, Daniel, salgar aquele ambiente, Daniel.
Você vai ser uma luz naquele palácio, Daniel. Aí você pensa, foi Deus que permitiu eu estar lá. Irmão, como é que você chegou lá? Se você não chegou lá, como um jovem, como um homem e uma mulher fiel, não foi Deus, foi Satanás. Entendeu? Muitos políticos chegaram lá, dizendo que foi Deus que permitiu. Eu digo que não. Se você não fez a coisa certa da maneira certa, foi Satanás que te deu essa oportunidade. Porque aqueles que chegaram lá, na presença de Deus, eles não mudaram. Eles estão até hoje o mesmo homem, a mesma humildade, cheio do poder, cheio da glória, fazendo a diferença, não negociando a verdade, não negociando a palavra da justiça. Aleluia. Pastor, eu vejo pessoas dizendo para Daniel, Daniel, deixa de lado esse radicalismo seu, entendeu? Mas o que que Daniel fala? Daniel prefere a prisão ou mesmo a morte do que a infidelidade. Olha o que que Daniel diz: prefiro a morte do que pecar ainda que um pouco. E nós? E nós? Nos dias em que estamos vivendo? E nós? Nos dias em que estamos vivendo hoje? Será que falamos igual a Daniel? Agimos igual a Daniel? Colocamos um propósito no nosso coração igual a Daniel? É verdade. Hã? Nos próximos estudos nós vamos ver o sucesso que Daniel teve por causa dessa decisão. Aleluia, é verdade. Daniel não ficou com muitos amigos, mas quando Daniel abria a boca, até o rei ficava admirado. Até o rei ficava admirado. Ei, meu querido irmão, nos dias em que estamos vivendo, precisamos ter pessoas, que nem a palavra de Deus ontem, com sede e fome de justiça. Por quê, pastor? Porque eles terão ali abundância e prosperidade. Glória ao teu nome. Nós queremos orar pela tua vida, mas antes nós vamos adorar a Deus com louvor, e depois nós estaremos orando por você nesse momento. E Deus vai fazer de você um Daniel no meio de uma Babilônia, um Daniel que ele consegue superar a todas as ofertas. Aleluia! Adore a Deus aí onde você está.